objetivo deste estudo é ensinar você os primeiros passos da vida cristã. Nosso propósito é que a Bíblia Sagrada fale por si mesma ao seu coração. Portanto, preste bem atenção em cada referência bíblica que você verá a partir de agora. O tema é: aceitei a Jesus Cristo. E agora? A nossa vida cristã se inicia no dia em que nos arrependemos dos nossos pecados, suplicamos a Deus o seu perdão e aceitamos a Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador de nossas vidas, gerando em nós um novo ser capaz de produzir novos e bons frutos para Deus. Observe o que diz as Escrituras Sagradas. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Em Miqueias, capítulo 7, versículo 19, afirma: tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará os nossos pecados nas profundezas do mar. A nossa vida passada foi perdoada, portanto deve ser esquecida e abandonada por nós. Esta nova vida nos levará a cumprir o que diz o Evangelho de São Lucas, capítulo 3, versículo 8: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Essas mudanças poderão ser vistas e sentidas em nossas vidas, inclusive em nossos corpos. Afastando-se de toda contaminação. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18 ao 20, diz: fugi da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Na vestimenta, veja o que diz 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 10, diz: trazendo sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. No nosso comportamento, podemos observar em Efésios, capítulo 5, versículo 3 ao 8, mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos, nem torpeza, nem parvoíces, nem chocarrices que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. No Salmo capítulo 1, versículo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Devemos tomar cuidado com a nossa aparência e as nossas conversas. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, diz: abstende-vos de toda aparência do mal. O sentido original deste versículo quer dizer aquilo que parece, mas não é. Isto quer dizer que
que não devo estar em lugares ou em situações que não combinam com o meu testemunho cristão. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 diz: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Muitos têm o hábito, mesmo na sua intimidade do lar, de usar conversas que não agradam ao Senhor. As nossas palavras, na Epístola de Tito, capítulo 2, versículo 8 diz: Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe e não tenha o que dizer de nós. Os nossos pensamentos e esforços. Colossenses capítulo 3, versículo 1, 2 e 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, afirma: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Devemos tomar cuidado com o que vemos. No Salmo 101, versículo 3, diz assim: Não porei coisa má diante dos meus olhos. As novelas, os filmes, as revistas e a internet são veículos de grande influência em nossos dias. Filmes e novelas. Traição, adultério, degradação da família e violência. Revistas. Mesmo com a internet, as revistas ainda exercem sua parcela de contribuição na promoção da imoralidade. Embora muito útil para quem sabe utilizá-la, a internet é um meio fácil, rápido e muito eficaz para promover todos os tipos de imoralidades e crimes. Devemos tomar cuidado com o que ouvimos e cantamos. As músicas alimentam a mente de mensagens boas ou más. Ouça e cante somente músicas de Deus, pois elas edificarão sua alma e fortalecerão seu caráter cristão. Em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 42, diz: instrumentos de música de Deus. E em 1 Crônicas, capítulo 25, versículo 1, diz: para profetizarem com harpas, com alaúdes e com saltérios. Podemos observar que existe música de Deus a fim de profetizar mensagens de inspiração divina para o nosso coração. No Salmo 34, versículo 1 diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Vida devocional, a fim de manter comunhão com Deus e receber sua ajuda. O Espírito Santo estará sempre conosco, intercedendo por nós, nos ensinando e nos fortalecendo. Não há como termos uma vida cristã saudável sem mantermos o contato e o compromisso com a Palavra de Deus. De acordo com o Evangelho de São João, no capítulo 14, versículo 16, 17 e versículo 26, o Senhor Jesus disse: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome,
Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Em Romanos capítulo 8, versículo 26 diz: E da mesma maneira o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Devemos ler e meditar diariamente nas Escrituras Sagradas. No Salmo capítulo 1, versículo 2 diz: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. No Evangelho de São João, no capítulo 5, versículo 39, o Senhor Jesus Cristo disse: Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Oração diariamente. Em Colossenses capítulo 4, versículo 2, diz que devemos orar com perseverança. Perseverai em oração, velando nela com ações de graças. E em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8, diz que devemos orar em todo lugar. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. E em Mateus, capítulo 6, versículos 6 e 7, diz que devemos orar em particular. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Orar sempre diretamente ao Pai, em nome de Jesus. No Evangelho de São João, no capítulo 16, versículo 23, diz: E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo há de dar. Não devemos invocar nenhum outro nome como nosso intercessor entre nós e Deus, senão somente o nome do Senhor Jesus Cristo. Devemos praticar a palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Se pecarmos. Na primeira epístola de São João, no capítulo 2, versículo 1, diz: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Na primeira epístola de São João, no capítulo 1, versículo 8 ao 10, diz: Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Em Cristo temos certeza da vitória. Na primeira epístola de São João, no capítulo 5, versículo 4 e 5, diz: Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Aviso importante. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, diz: Não extingais o Espírito. E em Efésios, capítulo 4, versículo 30, afirma também: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Portanto, é imprescindível manter a comunhão íntima e profunda com o Espírito Santo de Deus. Lembre-se sempre, Colossenses capítulo 3, versículo 16 diz: A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração.
Em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O objetivo encontramos em Filipenses capítulo 2, versículo 15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para receber segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Aquele que testifica estas coisas diz: Certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Se você entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, aceitando-o como seu único Senhor e Salvador, você acabou de tomar a decisão mais importante de toda a sua vida. Agora é preciso dar passos firmes rumo à eternidade, ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11, diz: Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dicas de leitura da Bíblia. Antes de você estudar a Bíblia, ore primeiro, pedindo ao Senhor para lhe ensinar a sua palavra. Procure sempre um lugar onde você possa ficar em particular com Deus, sem ter interrupções. Prefira a Bíblia Sagrada João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Tenha sempre à sua mão uma caneta e um caderno. Comece pelo Novo Testamento, Evangelho de Mateus até Apocalipse. Leia o Novo Testamento com muita calma e, ao terminar, leia-o novamente, pelo menos umas 3 vezes, a fim de você ficar familiarizado com ele. Não tenha pressa. Vá anotando no caderno tudo que você estiver aprendendo. Depois de ler o Novo Testamento, comece o Velho Testamento. Nele você conhecerá a origem da criação, a queda do homem, a entrega da lei e as profecias sobre a vinda do Salvador. No Velho Testamento, você poderá entender como era impossível para o homem cumprir a lei e o quanto era necessário termos um Salvador. Ao terminar, retome a leitura da Bíblia, porque ela sempre terá novas mensagens para o seu coração. Lembre-se sempre, ore antes, leia a Bíblia diariamente e com calma. Tudo que você sentir que Deus está te ensinando, anote no caderno. Atenha-se somente ao que Deus lhe manda fazer, pois nem sempre o que os homens faziam era o que Deus mandava. Que as suas conversas e as suas vestimentas estejam sempre de acordo com sua vida cristã. Não veja programas fúteis que alimentarão sua mente e seu coração de coisas que não agradam ao Senhor.
Não ouça e nem cante músicas mundanas. Honre o seu Senhor e Salvador em toda a sua maneira de viver. E qualquer dúvida, fale conosco. O nosso e-mail é levandoaboasemente@gmail.com. O preço do seu resgate custou o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Portanto, antes de desistir, pense no grande sofrimento que a sua salvação custou para Ele. E lembre-se de que nada, absolutamente nada e nem ninguém, deverá fazer você desistir.